Queria chamar o professor Luiz Antônio Jorge, professora Priscila Claro, Marisa Moreira Salles. E para mediar esse painel, ele é uma mediação com conflito de interesse, porque o Philip Young é parte desse projeto, através do Urban, desse projeto de pesquisa. Mas a gente achou que era importante. O Philip é conselheiro do Arco Futuro, é fundador do Urban, Instituto de Urbanismo e Estudos para a Metrópole, é mestre em Administração Pública pela Harvard Kennedy School e serviu como diplomata brasileiro em Genebra, Pequim e Washington, e é conselheiro do Arco Futuro. Philip. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer o convite para estar aqui, lembrança do meu nome. Estou muito honrado e queria cumprimentá-los também pela iniciativa do estudo. Acho uma iniciativa muito interessante, muito pertinente, muito oportuna no momento atual. Eu vou propor a vocês, se vocês estiverem de acordo, de eu fazer alguns comentários, sobretudo em cima da apresentação do Luiz Antônio, comentários, sugestões, perguntas que provavelmente suscitariam algum tipo de debate aqui entre todos, um pouco tentando gerar uma certa polêmica em torno da linha de raciocínio que você desenvolveu. Eu começaria de trás para frente do seu slide, quanto à primordialidade da habitação. Acho que ninguém questionaria isso. Realmente, a primordialidade da habitação se impõe como uma questão não só para São Paulo, para as grandes metrópoles no mundo inteiro, né? E é muito interessante a abordagem que vocês propõem de estudo, de justamente uma riqueza, de propor uma abordagem que revela uma riqueza não só interinstitucional, mas também interdisciplinar. É impossível hoje a gente pensar o problema das cidades, o problema da habitação, sem uma abordagem que inclua a economia, a sociologia e outros campos da ciência, inclusive ciências biológicas. Eu passo para o segundo ponto, Luiz Antônio, que você diz o seguinte, citando o Lebesgue, dizendo que a busca, que talvez a abordagem seja em busca da elegância, do reducionismo para se chegar a um tipo de direção, né, projetual. Eu acho isso extraordinário, queria apenas sugerir e recomendar, eventualmente, que a gente não se esqueça que as cidades são o mais complexo, o maior e mais complexo artefato que a humanidade jamais criou. E que, nesse sentido, provavelmente as cidades hoje se aproximam mais de organismos biológicos, elas se aproximam mais da biologia do que da física. Então, na busca do reducionismo, eu acho que terá sido um erro do modernismo, por exemplo, a busca permanente do reducionismo, esquecer que vivemos em organismos biológicos, as cidades são organismos biológicos. Eu acho que seria muito importante se o estudo não perder esse componente da biologia como um elemento fundamental de matriz para a reflexão sobre o futuro das cidades. E o meu terceiro ponto, que é o primeiro, na verdade, que você abordou, que cita a pesquisa como um método de gerar conhecimento. E eu acrescentaria como provocação, sim, pesquisa como método de conhecimento, mas também como método de ação. Que o conhecimento desprovido da possibilidade de ação é o que a gente menos precisa, né? O conhecimento como método de catalisação da ação, porque a gente vive em situação emergencial do ponto de vista planetário, e espero de coração que esse recurso, esse esforço de pesquisa possa engendrar em fórmulas de efetivação sobre o tecido urbano, sobre o futuro da cidade. E você pula para o próximo slide, sobretudo falando sobre o fazer saber, né? E acho que é isso que a gente tem que olhar, né? Como é que a gente gera um know-how, um saber fazer sobre as cidades. E eu citaria dois elementos que eu acredito serem fundamentais. O primeiro componente do saber fazer, que não pode estar ausente num estudo como esse, é a possibilidade de a gente conhecer quais são os mecanismos que fazem com que a política, as forças políticas, as forças de mercado e as forças sociais podem entrar em diálogo e constituir uma convergência em torno do que fazer, o que fazer no futuro das cidades, né? A gente está confrontado hoje em dia
com forças nimbistas, né, usando o acrônimo em inglês, Not in My Backyard. No entanto, os nimbismos são forças legítimas que são voltadas para o que a gente não quer fazer. A grande pergunta, e eu acho que a pesquisa deve voltar uma parte dela para construir mecanismos de como que a gente consegue canalizar vozes das diferentes partes da sociedade para o que nós queremos fazer. O que não queremos fazer, acho que a gente sabe fazer muito bem. As manifestações, as redes sociais colocam em 2 segundos milhões de pessoas na rua. A gente tem que saber agora o que queremos e como fazer. E o segundo componente do saber fazer, eu diria que tem a ver com teoria política. Porque, no fundo, se a gente olhar para trás na história, cada paradigma produtivo, ela correspondeu a um modo de organização político-social. Você tem a agricultura como o fulcro do modo político de gestão absolutista, né, o feudalista. Você, com a necessidade de centralização do poder político em função de mecanização da agricultura e novas formas de produção, você desloca do feudalismo para o absolutismo. E depois você tem capitalismo mercantil, capitalismo comercial. Hoje nós estamos vivendo uma radical mudança do paradigma produtivo, né, que tem a ver com a economia do conhecimento, novas formas de produção, na qual mais de 75% hoje da produção está voltada, é gerada pelo setor de serviços, e setor de serviços situado em áreas urbanas. E essa evolução para esse novo paradigma político não encontrou até hoje uma forma de governança. Não temos uma forma de governança. Inclusive, as manchas urbanas, elas sobrepassam as manchas municipais originais, elas conformam conurbações cuja forma a gente não sabe bem e cuja lógica a gente entende pouco. Então, isso passa muito pelo entendimento das economias de aglomeração, de um lado e de outro, de formular uma teoria política que seja capaz de gerar um mecanismo de governança para tal. A gente precisa de um novo Montesquieu, né? O Montesquieu gerou a divisão, a separação dos poderes como uma maneira, na verdade, de separar o poder absolutista, né? Que era muito concentrado e que, na verdade, fazia coisas de despotismo, né? Hoje a gente tem outro equilíbrio de forças que precisa ser gerado por uma nova teoria política. Acharia sensacional se pudéssemos, de alguma forma, contemplar um pedaço disso no estudo também. Sobre os eixos temáticos, eu estou terminando. Você fala do master planning, né, o desenho urbano, você fala do desenho de espaços públicos, você fala de tipologias e da racionalização produtiva. Extraordinário. Eu sugeriria um 5º eixo temático, que eu acho que é fundamental, que são as formas de convivência. Eu acho que é muito difícil qualquer um de nós dizer que tem a fórmula do futuro da cidade, mas eu aposto numa, que é a possibilidade de convívio, que é a possibilidade de convívio entre diferenças, entre diferentes, né? E aí passa por uma revolução de valores, porque hoje você tem uma sociedade que pobre não tolera rico, rico não aceita comportamento de pobre, e eu acho que isso passa por uma revolução e uma educação do ponto de vista de valores que precisa ser feita. Então, se o estudo também pode, de alguma forma, indicar pistas para esse domínio, acho que seria excelente. Eu diria que a gente tem que ser otimista. Tem algumas revoluções em curso que aconteceram no passado recente que apontam para um caminho dessa natureza. Vamos pensar, por exemplo, a geração dos jovens que estão aqui sentados. Não querem carro, né? Imaginem a nossa geração, a minha, né, pelo menos. Pô, todo mundo queria carro, aquela coisa toda. Isso é uma coisa que se operou nos últimos 10 anos, é uma coisa extraordinária. Outro exemplo, as relações homoafetivas. Imaginem o que eram relações homoafetivas 20 anos atrás. A fruição que isso ganha em 20 anos é uma coisa incrível e é uma coisa muito alvissareira do ponto de vista do que é possível transformar num espaço curto de tempo. Então, eu sugeriria um 5º eixo temático na pesquisa, um eixo voltado à nova cultura de valores da urbanidade. Rapidamente, eu queria comentar só com relação às palavras do Tomás. O Tomás falou muito sobre economia, o regulatório, eu acho sim. Tomás, a gente tem que caminhar para essa vertente. Um comentário que eu faria nessa linha é muito interessante. O ano passado, o National Bureau of Economic Research, o NBR, que talvez seja
talvez o mais prestigioso think tank de reflexão econômica dos Estados Unidos, publicou um estudo, os autores chamam-se SIEH, é um chinês, e o Moretti, Enrico Moretti. O título do estudo é Why do Cities Matter? Por que as cidades importam? E eles mostram o seguinte, nesse estudo, e eu acho que a gente tem que caminhar por essa linha também. Eles mostram que a segregação espacial entre faixas de renda leva a uma brutal ineficiência econômica. Então, a separação de classes sociais entre bairros segregados, a segregação espacial, desculpe, entre diferentes faixas de renda, leva a uma deseconomia na produção econômica. Ou seja, é uma possibilidade extraordinária. É uma instituição que usa ferramentas de economia neoclássica para demonstrar que a segregação espacial de classes leva a uma economia menos eficiente. É extraordinário. E ele cita, só para terminar esse comentário, ele mostra que a possibilidade de você trazer para os núcleos mais ricos da cidade as classes menos abastadas, em apenas 3 cidades, Nova York, São Francisco e São José, 3 cidades, o PIB dos Estados Unidos teria um incremento de produção da ordem de 9,5%. Ou seja, a gente está falando de um incremento de quase 10% em função de uma limitação à fruição do espaço como possibilidade de moradia. Priscila, eu vou ser muito breve, eu adorei te ouvir, eu sabia pelo Marcos também a preocupação com o bairro, o entorno. Muito bom saber do apreço por São Paulo, você que diria que nunca sai. Extraordinário a preocupação com a presença dos alunos no bairro, as condições para se morar. Essa acho que é a questão, no microcosmo, é a questão que permeia todos nós, no macrocosmo, como garantir moradia para todo mundo, perto de onde as pessoas trabalham. Essa é a questão fundamental do estudo, eu quero crer. A finitude da terra próxima aos locais de trabalho. Essa é a equação principal. Né? Como é que a gente vai fazer? Os espaços disponíveis para construir moradia perto do trabalho são finitos e os preços aumentam em função da escassez. É óbvio isso, mas é o eixo que às vezes as pessoas esquecem. Tem que pensar nisso, como é que resolver. Gabriel, extraordinária a sua apresentação, e eu vou pegar apenas uma referência que você fez no teu estudo, que acho que é uma pergunta extraordinária. O que aconteceria se os gastos para fazer aqueles 3 bairros, ao invés de fazer aquelas casinhas todas idênticas, fossem alocadas para fazer Y, né? Outra coisa. E aí eu deixo uma pergunta para vocês. O que aconteceria se nos últimos 8 anos, ao invés de a gente ter gasto 300 bilhões de reais em Minha Casa Minha Vida, que fez exatamente aqueles slides que vocês viram, que é a replicação e jogar os pobres para as periferias, o que aconteceria se esses 300 bilhões fossem usados em comunicação com outros ministérios, Ministério do Transporte, Ministério da Saúde, etc., para ver, aqui a gente vai fazer um bairro, porque aqui o cara precisa de um lugar para fazer uma compra, precisa formar um bairro aqui, etc., etc. O que aconteceria? Certamente o Minha Casa Minha Vida teria feito muito mais bem do que possivelmente terá feito até hoje, se é que conseguiu fazer. Eu deixo essas sugestões e passo a todos a palavra para perguntas. Começamos? Acho que as perguntas chegam. Bem, Felipe, acho que tem que manifestar meu acordo, né, com as suas observações. Acho que isso não tenho remendos às diretrizes, observações, formulações, críticas aqui apresentadas por você. Acho que o nosso propósito é, sim, de natureza propositiva, porque ela está inerente a essa metodologia de fazer. Então, o que eu queria demonstrar é que, por exemplo, eu acho que a arquitetura e o urbanismo tem que ter cada vez mais consciência da importância do seu patrimônio cultural. Esse patrimônio cultural que informa o projeto, ele tem que ser lido com a devida isenção epistemológica. Nós temos propostas, desenhos
que podem ter resultado em soluções urbanísticas trágicas, mas que pode ter contribuído com alguma solução de desenho. Eu acho que isso é muito interessante quando a gente fala no campo, nesse campo da investigação. Então, a ideia de um edifício-cidade, é isso que eu queria demonstrar lá, ela pode ser atualizada hoje sobre novos termos quando a gente pensa em construir no construído. Ou seja, na interferência nos centros urbanos, que era o tema aqui da mesa, em que medida algumas lições, né, dessa arquitetura moderna dos anos 50 poderia ser relida à luz de um outro marco regulatório. Quer dizer, o que está por trás dos nossos instrumentos urbanísticos que ainda permitem desenhos que ainda não foram ensaiados. E essa forma de refletir sobre a natureza regulatória e a possibilidade de intervenção direta, física, objetiva, tem nessa dimensão do projeto um campo fértil de investigação. Então, eu não consegui mostrar, mas dou um exemplo. Assim, quer dizer, uma hipótese de trabalhar no centro de São Paulo, feito com os alunos da FAO e alunos da Yokohama University School, né, do Japão, colocava hipóteses como, por exemplo, interferir naqueles que acabamos chamando de espaços negativos, ou seja, falhas na morfologia construída da cidade que permitiam antever ou vislumbrar possibilidades de ocupação como se fosse um novo layer de sobreposição a um layer existente. Nós temos sempre um problema, né, de natureza fundiária, de natureza legal, tem um problema de direito urbanístico, né, mas como estabelecer uma outra forma de relação que a arquitetura poderia modelar ou pelo menos simular, ensaiar, que entre o público e o privado, o direito, né, poderia ser redesenhado. Ou seja, como exigir que dentro do espaço do lote, né, que a estrutura fundiária é tão rígida, né, pudesse incorporar necessariamente programas públicos e espaços com essa natureza. Quer dizer, de que maneira, de que lógica, em que sentido? Então, são coisas assim que eu acho que a metodologia fica nessa dimensão muito interessante entre o que é a resposta a uma questão concreta, mas essa questão concreta pode gerar um modelo, né, que é mais um saber fazer do que uma proposta de intervenção. Então, era esse limiar entre o que é um projeto como produto final ou um projeto como ferramenta, né, para se pensar em outros produtos reconfigurados. Um outro exemplo que eu acho que é muito interessante, por exemplo, no programa Minha Casa Minha Vida. É muito curioso que no Brasil os empreendimentos habitacionais são lidos na faixa de ônus à cidade. Então, se faz um conjunto habitacional, e um outro conjunto habitacional, e um outro conjunto habitacional, e se desperdiça a chance de pensar que a escala da somatória desses múltiplos empreendimentos tem um benefício que simplesmente foi desperdiçado, e cada um, na sua unidade, é ônus, que carrega a infraestrutura, que atrapalha a cidade, né, que exige mais serviços públicos, e etc, etc, etc. Como um empreendimento habitacional pode ser ônus para a cidade? Parece isso uma incongruência quando a gente fala que a habitação é a função primordial da cidade. Então, se a gente pensasse que a escala era um fator fundamental para a reversão das nossas demandas habitacionais, ele poderia ser colocado numa chave econômica mais sofisticada do que a preço da terra, custo de produção de habitação e preço final de mercado da unidade habitacional. Quer dizer, a sinergia dessa escala poderia incorporar outras possibilidades de ganhos econômicos que demanda, que resulta de muita gente, porque demanda serviço e outras formas de geração de rendas e riquezas tornaria mais sustentável uma sociedade que é pensada de maneira
excessivamente individualizada, né? Então, a instância do pensamento e do planejamento é perceber essa dimensão sistêmica para criar políticas mais corajosas e reinventar as variáveis econômicas que dão sentido para essa cidade. O resto são mais coisas, eu ficaria falando aqui. Eu vou passar a palavra, mas dizer mais de acordo. Biologia é muito complicado, Felipe. Muito complicado, né? A biologia está numa ponta da ciência, é a mais avançada dos modelos, acho que eu não nem dou conta, né, de pensar. Eu concordo com o sentido que você falou do diagnóstico, né? Mas a biologia é quase né, a sugestão do final do livro do Prigogine, de Isabel Stengers, né? De mostrar que, se nem a ciência mais avançada no campo da química e da biologia não consegue prever para onde vamos, que dirá vocês aí das ciências sociais, né, que para de ser besta e de falar de ciência, se nem nós aqui sabemos para onde a vida vai. Muito bem, não sei se alguém de vocês queria complementar a fala. Eu tenho aqui 3 perguntas, uma muito simples, quer dizer, que é complexa de se responder, mas ela é muito curta, e são 3, né? E a última é uma incendiária. Então, talvez eu começasse pela mais simples, e talvez os arquitetos aqui vão saber responder, com mais pertinência do que eu. Acho que é para o Luiz. Eu não sei se o autor é o Luiz. Acho que é para o Luiz. Luiz, dado o tamanho da metrópole, o que é o centro de São Paulo? Essa é a pergunta simples. O centro de São Paulo? Poxa vida, hein? Tem o chamado Centro Antigo, que já está consolidado na bibliografia, que é o nosso centro histórico, a famosa colina formada por 3 igrejas, né? Tem o Centro Novo, que é o momento de expansão do centro, que pula o Vale do Anhangabaú, e ali é reconfigurado mais ou menos 1 quilômetro, 1000 por 1000, né? Mais ou menos 1 quilômetro quadrado, é chamado Centro Novo. E se a gente for vasculhando a bibliografia, a história vai falando dessa expansão, dessa centralidade, dependendo de onde a gente se orienta, né? Agora, quando eu estava me referindo ao centro, estava me referindo a essa fusão entre o centro tradicional e o centro novo, aquilo que é mais ou menos consenso, né? Mas é uma definição em aberto, obviamente. Excelente. Eu vou passar para a segunda, recebi outra pergunta igualmente incendiária, que é a última. Então, vou deixar essas 2 últimas para o final, para a gente ficar todo mundo na expectativa. Essa aqui, a intermediária, para o Gabriel e para o Luiz Antônio. Como aproveitar, entre aspas, o potencial da autoconstrução da periferia? Estou lembrando muito da Teresa Caldeira aqui, né, que estudou muito autoconstrução e tem uma literatura extraordinária. Já que nas cidades brasileiras a periferia vem se consolidando e se densificando aceleradamente e de modo precário. O lote, além de servir para moradia, é ocupado por aluguel para renda, por comércio, por serviço. Como os arquitetos podem assistir o processo de construção, entre aspas, deste lote e consolidação de uma periferia melhor e menos carente? Uma boa pergunta. Eu acho que a palavra assistir é importante ser entendida nesse momento como dar assistência, certo? E não ficar só vendo algo se desenrolar. Eu acho que a autoconstrução é fundamental, a gente trazer isso para um campo mais, não talvez formalizado, mas para o nosso campo, porque, na verdade, hoje em dia as coisas são muito separadas. A gente tem a nossa atuação como arquiteto, e a gente tem esse desenrolar da periferia por conta própria. Eu acho que, na verdade, tem que ter Eu acho que a gente, na verdade, tem que sair da nossa zona de conforto e começar a dar assistência para deixar esse desenrolar dessas atividades mesmo, assim, mas ajudar a estruturar de maneiras precisas, corretas, para ajudar, na verdade, a providenciar um mínimo para essas pessoas viverem decentemente, sabe? Porque eu acho que hoje em dia a gente já entende, e em todas as cidades são assim, na verdade, esse modelo de habitação subsidiada que acontece no mundo todo,
a gente constrói as unidades, mas depois larga. E hoje em dia 40%, lá no México, 40% disso é inabitado, porque é impossível habitar esses lugares. Então, assim, na verdade, parar de ser um pouco hipócrita de dizer, vou dar moradia. Eu prefiro que eles construam do jeito deles e a gente assista, dê assistência ao processo, assistência de infraestrutura, assistência de projeto. O modelo específico eu não sei, mas a gente tem que estar mais presente nisso de qualquer forma. Bem, eu tenho uma experiência, trabalho na periferia São Paulo, Campinas, nas regiões metropolitanas e outras periferias do interior do Brasil, que é outra história. Mas nas regiões metropolitanas brasileiras, nessa nossa região, o que eu pude aprender é que a palavra periferia não pode ser tratada assim de maneira genérica. Não há periferia. Há no plural. E essa individualidade, essa singularidade, ela é fundamentalmente percebida pelo grau de coesão social e de arquitetura social que cada uma tem e que, portanto, tem histórias muito diferentes. Embora tipologicamente pode parecer exatamente o mesmo tipo de construção, o que está por dentro, o que anima e o que faz com que cada uma tenha a sua diferença em termos de valorizar a relação que os habitantes têm com esse lugar, é muito distinto. Você tem casos e casos onde 100% das pessoas preferiam não estar ali, e casos onde as pessoas não querem sair dali de jeito nenhum. Entre esses dois extremos, a diversidade é tamanha, então a palavra periferia, como uma qualificação assim genérica, talvez se prestasse apenas a uma espécie de expressão morfológica, construtiva, e isso é o que menos importa quando tratamos com comunidades, com suas histórias, lutas e demandas que são muito distintas. O problema da escala do planejamento é que, às vezes, a gente transforma essas vidas em estatísticas, em demandas, em números. E o bacana de avançar nessa história singular é transformar esses números em nomes. Excelente. Tomás, eu queria colocar uma pergunta à professora Priscila, e aproveitando muito a chamada que você fez sobre a questão do investimento, né, quer dizer, substantivo que foi feito nesse programa de moradia popular no Brasil. De alguma maneira, a professora Priscila comentou do trabalho de metrics que vocês vêm fazendo com Águas Claras do Rio Pinheiros, que é um projeto bastante consistente que tem aqui em São Paulo, não só de recuperação da bacia do Rio Pinheiros, mas também de requalificação de todo esse entorno. E essa acho que é a primeira experiência do INSPER aplicando toda a análise de metrics num projeto do terceiro setor. Um dos documentos bases desse nosso debate, né, enfim, desse convívio aqui com esse monte de instituições, e naturalmente aproveitando todo enfim, o conhecimento que o ONU Habitat 3 trouxe, foi um estudo que a McKinsey fez, a coisa de o McKinsey Global Institute, dizendo que, de fato, a questão do affordable housing é um problema mundial, ele é um problema exclusivo dos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, ele é um problema que afeta as cidades desenvolvidas e, como o Felipe muito bem colocou, ele torna as cidades menos competitivas. O professor Eduardo Glaser diz que as cidades se inviabilizam quando não tem moradia acessível, que a cidade precisa desse mix das diferentes camadas sociais vivendo juntas para tornar uma cidade mais produtiva, mais geradora de riqueza e de qualidade de vida. Então, eu queria pôr mas aí o estudo da McKinsey diz há um grande problema, mas há uma grande oportunidade de negócio. E eu queria ver um pouco sobre a questão da análise de métricos, como é que isso pode ser feito e pode trazer, enfim, ajuda para as prefeituras na tomada de decisão de onde alocar essas parcelas substantivas da população. Até antes eu ia para comentar mesmo um pouco essa questão de moradia nas periferias. Eu tenho acompanhado um aluno que é aluno do INSPER no mestrado profissional, e ele é um dos empreendedores sociais que está trabalhando com um modelo de negócio em moradia. E a ideia inicial era pensar em moradia para a base da pirâmide. E ele começou a estudar a periferia e ele percebeu que, na verdade, nas periferias ou nas comunidades que ele estava trabalhando, a ideia... Eles não precisavam de construção, eles precisavam de reforma, porque eles não queriam sair da casa que eles construíram, mas as casas tinham problema principalmente de mofo, de vazamento, etc. E aí a gente começou a se perguntar, bom, mas
o que esse modelo de negócio vai ter em relação ao impacto, né? Será que é só bem-estar? E a gente foi estudar um pouquinho essa teoria de mudança. Como é que a gente pode colocar indicadores para medir o impacto desse negócio, para conseguir financiador, para conseguir investidor, para conseguir capital para escalar depois. E a gente percebeu que o impacto maior dessas reformas, desse modelo de negócio, seria na saúde. Então, a gente começou a medir. Na mesma comunidade, a gente já tem hoje, acho que 100 casas que já participaram do processo de reforma, pagando pela reforma, não é doação, eles pagam. Então, o modelo de negócio viabiliza pagamento em parcelas, como tudo no Brasil, porque precisa, né? Precisa ajustar essa característica de pagamento. E a gente começou agora a ter um esforço maior para medir. Então, o que a gente está fazendo? A gente vai pegar 100 residências que foram reformadas, e a gente vai ver ficha médica dos idosos, das crianças, e comparar com a saúde dessas crianças, na verdade, idosos, da mesma comunidade que não tiveram acesso ao mesmo tipo de projeto ou de investimento. Então, a ideia é que a teoria de mudança, quando a gente pensa em habitação, não é só bem-estar social, do ponto de vista a minha casa é nova ou a minha casa é bonita, vai além dessa questão. Então, eu acho que o nosso projeto no Métrices é hoje tentar entender qual é a teoria de mudança de cada investimento, de cada impacto, e medir poucos, mas importantes indicadores para, de fato, falar que teve impacto positivo, e não só resultado. Então, até fiquei pensando aqui, na hora que o professor comentou sobre individualismo, coletivismo, né, e como é que a gente estuda governança de cidade, pensando que lá atrás a gente estudava governança na floresta, né? Arranjos produtivos locais. Que arranjos produtivos locais na floresta eu estudei, fiz meu doutorado na Amazônia. Que arranjos produtivos funcionam, por que funcionam? E tinha exatamente essa história, quando a gente tem diversidade, quando a gente aproxima os que sabem mais dos que sabem menos, os que são dali, os que não são dali. Então, é melhor ter diversidade, mas a diversidade que tem uma coisa que cola, que é confiança. Então, eu acho que tem muito estudo que talvez traga biologia até. Afinal, física e biologia também não dá para separar muito, porque a teia da vida do Capra nada mais é física e biologia junta. Então, acho que dá para tentar compilar essas duas dimensões e dá para tentar medir o impacto dessas soluções que a gente está tentando desenvolver. Eu vou passar. A gente está recebendo aqui perguntas cada vez mais incendiárias, que é interessante. E, um pouco para preparar o terreno, eu vou fazer uma pergunta um pouco mais amena para a Marisa, que está na mesa e tudo, que eu queria saber como é que, Marisa, você vê o papel do Arquifuturo nessa pesquisa. Bom, a Marisa está na... Primeira pergunta devia ser por que a Marisa está na mesa. Traição do Tomás e do Felipe. A Marisa não precisava estar na mesa, o Tomás está aqui representando o Arquifuturo. Eu acho que o Arquifuturo nasceu como uma plataforma dentro de uma editora. O que os editores são? Não especialistas em nada do que eles tratam, na literatura, no caso da arquitetura, do urbanismo, mas somos curiosos e estamos próximos de especialistas e temos essa grande vantagem de ouvir de diversas fontes, ideias diferentes, olhares diferentes sobre o mesmo tema. E, no momento que o Arquifuturo nasceu, era um momento onde o Brasil, há 6 anos atrás, o Brasil estava investindo por conta dos Jogos Olímpicos, da Copa do Mundo, e ninguém estava perguntando sobre o impacto disso nas cidades, na economia, como é que nossas vidas seriam afetadas por isso. E foi aí que a gente pensou em criar essa plataforma para discutir a arquitetura. A gente também queria saber quem estava construindo, quem estava por trás desses projetos, custo desses projetos. Uma aproximação com o Felipe e o Urben nos fez pensar e olhar ainda mais cidade, e eu acho que o que a gente se tornou foi uma plataforma que nasceu com a pretensão de botar na mesma discussão o poder público, a iniciativa privada, especialistas e o cidadão comum com a sua curiosidade e com a sua necessidade de entender para onde estava indo o país, as cidades onde nós moramos. E eu acho que essa pesquisa
é um avanço no Arco Futuro. Nossa ideia inicial era criar os debates e depois publicar sobre isso, chegar a conclusões. E aqui a gente inverteu um pouquinho o caminho, dado o conhecimento dessas instituições, desses especialistas, foi buscar esses especialistas antes sobre um tema que nos incomodava e incomoda a todos. Não é uma questão só no Brasil, é mundial. A gente vê o problema das periferias, que são chamadas assim de periferias. Em Paris, a gente viu, são guetos de ressentimentos. A maneira como nós estávamos criando as nossas habitações, a Minha Casa Minha Vida, colocando as pessoas em guetos distantes do centro, e aí eu vou, como leiga, falar a minha visão de centro, é onde você leva a sua vida, você trabalha, você encontra as diferenças, você convive, você tem o lazer, você tem a sua saúde cuidada, etc. E, na verdade, quando você começa a colocar as pessoas 3 horas de distância, 5 tipos de formas de transporte para chegar no seu lugar de trabalho, onde ele vai passar a maior parte do dia, longe das suas famílias, eu acho que isso é estar na periferia. E eu acho que é isso que a gente queria lutar tanto contra, entender do ponto de vista econômico, quando a gente se aproxima do INSPER, do ponto de vista da forma, do projeto, dos modelos, da FAO-USP, do MIT, é essa nossa busca como cidadãos, como editores, a nossa curiosidade, a nossa vontade de transformar também. Onde estão os bons exemplos, o que a gente pode fazer diferente. E eu acho que é esse o papel do Arco Futuro, provocar, como leigos, fazer as perguntas talvez mais óbvias num primeiro momento, e é essa a nossa vontade de provocar. Acho que é estar menos no palco, estar mais na plateia e procurando os melhores e os bons especialistas, provocando-os a pensar nossas cidades e nosso país de forma melhor. Extraordinário, Marisa. Parabéns pela iniciativa. A gente conta com a presença de vocês sempre no aprofundamento desse debate, que é tão importante para todos nós. A senhora dos tempos já me sinalizou que o nosso tempo está acabando. Eu talvez, se vocês estiverem de acordo, eu vou ler todas as perguntas para a gente ficar, e eu vou tentar responder a primeira delas, porque eu acho que ela é de muita relevância, sobretudo em função do quão estridente ela é dentro do ambiente acadêmico aqui na FAO. É uma pergunta interessante. O perguntador ele atribui, em grande medida, a pergunta ao Jânio de Freitas, mas, no fundo, acho que é ele que está perguntando, né? Senão ele não teria transcrito. Ele diz assim: segundo o jornalista Jânio de Freitas, muito do caos urbano das cidades brasileiras deriva de uma elite parasitária de cultivar o pensamento de buscar o lucro da terra sem perspectiva de desenvolvimento, já que essa elite detém em si todo o processo econômico sem necessidade de diversificar. Como há enfrentamento desse caos? Eu vou rapidamente comentar. É uma questão muito sensível e é muito delicada. E durante toda a existência do instituto que eu fundei há 5 anos atrás, a gente ficou se perguntando como provocar, se seria possível a gente fazer um enfrentamento dessa paralisia inovadora em relação a novos produtos. Eu vou me limitar a comentar a questão da paralisia do mercado em relação a novos produtos, porque a gente enfrentou isso na pele ao longo desses últimos anos. Eu vou dar o exemplo de um projeto que nos é muito caro, porque, no fundo, foi o que nos colocou um pouco em evidência, o Instituto, porque, na verdade, a gente assistiu a um chamamento muito interessante do poder público estadual. O chamamento tem o título de Casa Paulista, e era uma proposta de introdução de habitação popular no centro expandido de São Paulo.
E o que a gente viu como jovem instituição, em 2012 a gente tinha um ano de existência, foi que a hipótese de resposta do mercado seria a hipótese de uma resposta ruim, que seria a resposta das construtoras fazerem mais do que eles sabiam fazer, que eram aqueles slides que o Gabriel mostrou. Então, diante desse desafio que a gente viu, uma iniciativa do governo, de perguntar para a sociedade civil, para o mercado, como fazer, como resolver esse problema, nós fizemos uma resposta que a gente achou que fosse um enfrentamento. De fato, as grandes construtoras, todas elas, ou uma boa parte delas, apresentou propostas num sistema concorrencial, e nós, como jovem instituição, também fizemos uma proposta. Só que a nossa proposta era diferente, de fato, era um fundamento de mercado. Sim, as pessoas têm que ganhar dinheiro, as empresas têm que sobreviver, etc, etc. Tinha um claro fundamento de mercado, mas tinha um claro fundamento também de urbanismo. A gente achava, e a gente continua achando, que é possível viver numa sociedade, num sistema de mercado e fazendo coisas que gerem externalidades positivas. Basicamente, esse é o raciocínio. E eu acho que a gente pode partir de premissas diferentes. Alguns vão achar que, enfim, o socialismo é uma via de salvação para a humanidade, outros vão achar que só o mercado salvará. Eu acho que, na verdade, o fim da economia de mercado está longe, pelo menos na minha existência. Então, o que eu acho é que a gente tem que trabalhar para um Estado forte, que seja capaz de regular as forças de mercado e a gente não abdicar do potencial de inovação e que as forças do mercado são capazes de introduzir nesses processos. O que a gente viu nesse chamamento, e acho que eu estou citando um pouco com uma autorreferência, me desculpem, mas é que, de fato, as forças de mercado responderam da pior maneira possível, né? Eles responderam fazendo mais coabs, ou BNHs, né, no modelo antigo. E seria, de fato, no meu entendimento, a decretação da morte do centro expandido de São Paulo. Em vez de a gente tratar de revitalizá-lo, a gente realmente estaria contribuindo para a morte do centro de São Paulo. Então, o enfrentamento, eu não acho que seja um enfrentamento pela perseguição da elite que o Jânio Freitas está chamando de parasitária, etc, etc. É talvez usar o conhecimento, o melhor do conhecimento que a academia gera, educando as elites que governam os países, as elites que governam a política do Brasil, para mostrar que há algumas formas que são possíveis. Ou a gente pode sair para a luta armada também, essa é uma alternativa. Se todo mundo topar, eu vou. Mas eu acho que não, eu acho que a gente tem que modelar, usar o melhor da inteligência para construir um caminho de convergência, de novo, entre mercado, as forças políticas e forças sociais. Eu vou terminar, talvez, se a senhora do tempo permitir, a gente responde, mas se não, a gente fica só com as perguntas na cabeça, que são perguntas muito importantes e relevantes. Como será enfrentado o desafio da moradia no Brasil com a aprovação da PEC 55? Limite de gastos versus déficit habitacional. Excelente pergunta. Eu também não sei como é que responde. Acho que a habitação social depende, sim, de subsídio, né? Então, como é que vai fazer? Eu não sei como é que vai ficar. Aqui para o... esse aqui já foi. Esse aqui é uma pergunta importantíssima corroborando o exposto pelo Filipe a respeito da segregação das classes sociais e sua inegável desvantagem urbana. Gostaria de fazer uma pergunta instigante. Muito se foi dito hoje sobre os méritos dos novos marcos regulatórios paulistanos, Lei de Uso e Ocupação do Solo e PDE. No entanto, eles proibiram a implantação de HIS em uma única zona, a ZER, zona exclusivamente residencial. Proíbe a implantação de programas de habitação social em bairros de alto padrão. Vocês veem esse fato como uma ponta do iceberg de uma postura política que visa minar as propostas reestruturadoras atualmente postas? Muito interessante, muito pertinente. Muita gente acha que as EIs deveriam ser expandidas para toda a cidade, indiscriminadamente. Isso passa pela questão dos valores, que a gente discutiu agora há pouco. É muito relevante, tem a ver com o nosso futuro, a nossa capacidade ou não de promover o convívio. Vou fazer um comentário. Posso comentar sobre? Sim. Vou aproveitar aqui o momento e comentar sobre uma outra plataforma que nós, da BEI, onde o Arquifuturo nasceu, e o ano passado a gente criou uma nova plataforma
de economia, porque a gente acredita que, como cidades, a economia não pode ser aquele negócio dos especialistas chato e que a gente não se interessa. E a PEC se coloca agora como uma possibilidade de um novo pacto social, e eu acho que é isso que a gente vai discutir. Então, a questão da moradia vai estar transparente. Vamos investir em moradia, vamos investir em saúde, vamos investir em educação. Educação e saúde têm pisos, têm maiores garantias. Já moradia vai estar disputando com várias outras questões de infraestrutura, com vários outros investimentos que o país terá que fazer. Então, é um momento da gente procurar entender o que está sendo dito, o que está por trás dessa lei, porque o que o país vai ter que fazer é um novo pacto social. E esse é o momento. Não adianta nós contra eles, adianta nós, cidadãos comuns, entendermos o que está por trás dessas coisas, procurar compreender, e nosso voto é muito forte, nossa pressão nos políticos é muito forte. E isso vai estar muito mais às claras. Para se investir em alguma coisa, vai ter que tirar de outra. O orçamento é limitado e é isso que a gente tem. Então, moradia é um assunto extremamente importante para o país e nós devemos estar atentos. E, se for importante, fazer força para que ele ganhe prioridade. E eu acho que é isso, é nosso papel entender o que está acontecendo, que está sendo discutido em Brasília, nas áreas que nós não somos especialistas, mas nós temos a obrigação de compreender. E tem aqui uma oportunidade. Sexta-feira, nós temos um debate no MAN, às 15h, com Oscar Vilhena, com a senadora Lúcia Vânia, com o economista do porquê que é essa plataforma, para discutir sobre a PEC ser um novo pacto social. Eu acho que é o início, é o pontapé inicial desse pacto. E todos estão convidados, porque eu acho que é importantíssimo. E essa pergunta pode ser posta para especialistas que talvez possam responder melhor do que eu consigo colocar aqui. Excelente. Obrigado, Marisa. Obrigado a todos. Eu vou finalizar, porque, cumprindo aqui a minha proposição, de ler a última pergunta que foi feita, que é um pouco comprida, mas tem a ver com o Minha Casa Minha Vida, né? E eu acho que amarra muito com o que a Marisa acabou de dizer. No fundo, ele pergunta, no final, enfim, houve um desvio do Minha Casa Minha Vida, etc., etc., houve uma captura, eu não sei exatamente o quê, mas ele diz o seguinte: será que a saída não seria reavivar o antigo Plano Nacional de Habitação com a política integrada e os marcos regulatórios existentes? Talvez sim, e isso vai passar certamente por um pacto que a gente tem que costurar, de governança, passa pela negociação da PEC. Espero que a PEC, enfim, dê prioridade à questão habitacional, ela é muito importante, e espero que ela tenha consciência urbana, no fundo, né? Porque, no fundo, vai depender da gente. E, exatamente, eu acho que todo sopro de consciência depende de cada um de nós, e daí a importância de uma plataforma de discussão aberta, como é o porquê. Estou fazendo proselitismo aqui para outra plataforma, mas, enfim, eu queria agradecer muito a presença de todos vocês, a oportunidade de participar, e parabéns pela iniciativa da pesquisa que está sendo proposta. Boa tarde a todos.